esse livro conta a linda história de Liesl Meminger, que é uma alemã, uma criança alemã. Ela tem aproximadamente 9 anos quando essa história começa. E ela começa numa viagem de trem que ela tem que fazer ao lado da mãe dela e do irmão dela, para uma das cidades do interior, assim, da Alemanha, chamada Moking. E ela, na verdade, ela está indo pra lá com o irmão dela pra viver com uma nova família e deixar a mãe dela pra trás. Por quê? Nessa época, né, a história ela se passa na Segunda Guerra Mundial e o governo tinha um programa em que eles afastavam crianças com potencial ariano, né, do centro da Alemanha, ou de onde havia ocupações nazistas, e também para afastar essas crianças de comunistas, enfim, de famílias comunistas. Então, eles entregavam essas crianças para uma família que tinha lá, que estava sob os moldes deles, né, do arianismo perfeito, enfim, e pagavam uma pensão para essa família pela adoção. Então, aqui no caso, a Liesl e o irmão dela, eles estavam sendo enviados para Moking para viver com uma família de trabalhadores que ali o governo achava que seria oportuno para afastar a Liesl e seu irmão da mãe deles, que era considerada, né, comunista. Só que no caminho acaba que ela pede o irmão dela, que era bem menor, né, bem mais menor do que ela, e isso marca muito o livro a partir de então, porque ela tinha um carinho muito grande pelo irmão, então a gente percebe que esse acontecimento, esse fato da vida dela, vai marcar muitas outras situações que ocorrerão na vida dela e no livro, que será mostrado pra nós. E com a morte desse irmãozinho dela, ela teve que enterrá-lo, né, a mãe dela teve que enterrá-lo no caminho pra Moking, numa cidadezinha que ficava no caminho, e o coveiro, né, deixa cair um livro que estava no bolso dele, e esse é o primeiro livro que a menina vai roubar. A partir de então, tudo começa a ficar claro quanto às palavras, quanto à importância das palavras pra menina que roubava livros, sobretudo bem mais pra metade do livro. Então a Liesl, ela chega até a casa dos Huberman, que seria o pai dela, o Hans, e a mãe dela, a Rosa, que são dois personagens muito fofos, assim, eu adoro os dois, e mesmo a Rosa sendo bem rude e chamando todo mundo de Zauker, que é uma das partes mais engraçadas, assim, tanto do filme quanto do livro. Eu mesmo assim, eu adorei ela, assim, não tem como não gostar dos pais adotivos dela, o que é muito bacana, porque a gente percebe que esse momento está sendo muito delicado pra vida dela, e que é muito bom ela estar sendo acolhida numa casa, numa família que a gente possa gostar, que não é assim malvada nem nada, né? E o livro, na verdade, ele é bem singelo, ele tem histórias singelas, personagens singelos e enredo muito singelo, o que talvez torne a história muito mais bonita do que deveria ser. Porque ele conta acontecimentos quase episódicos, assim, da vida da Liesl e momentos muito, assim, delicados e outros muito emocionantes do que pode acontecer com uma criança nazista nessa época da Segunda Guerra Mundial. Só que a narrativa, o ponto de vista e a narrativa torna isso tudo mais bonito. E se não tivesse esse combo de história, personagens e enredos singelos, adicionados à narrativa, que é da morte, e a escrita do Suzaki, eu não estaria dizendo que tudo isso, por ser singelo, é bonito. Mas esse combo, apesar de ser singelo, torna o livro muito belo. Então o livro vai contar o que acontece na vida de Liesl a partir de quando ela chega em Moking. E ela conhece seus vizinhos, sobretudo Rudd, que é um dos personagens mais bonitos do livro, tanto do livro quanto do filme. Também conta quando a família adotiva resolve, né, esconder um judeu no porão deles, que é um judeu amigo, enfim. E tudo o que acontece a partir de quando esse judeu chega, né? A Liesl, ela desenvolve uma amizade muito grande com esse judeu, o que também é um dos pontos fortes do livro. Enfim, o livro ele não tem muito assim, acontece isso, e o que justificaria, né, as, sei lá, 500 páginas do livro. Porque ele é grossinho, sim, e no geral você não tem uma história assim cheia de coisas que você poderia dizer pra alguém. Não, se eu disser algumas coisas que acontecem no livro, eu consideraria spoiler. Então eu não vou dizer e não tem como alguém dizer sem tirar a graça do livro. E falando sobre os spoilers, né? Aqui você tem que a narradora, na verdade, é a morte. E já por aí você já pode parar e pensar que é uma das grandes características desse livro.
porque é muito difícil você ver um livro com essa característica, né? A morte contando a história. E não é só uma simples morte, aquela morte, ela mesma fala isso num ponto do livro, a morte com uma foice, nem nada macabra, não é. Ela é simples, ela é comum, e o que quebra a expectativa totalmente, assim, pro leitor. Deixa muito mais bacana, porque a gente percebe que a morte é muito mais humana do que a gente pensa. E a morte, ela tem uma narrativa muito bacana, porque ela fica muito intrigada com aquela menina. Então, se você não ficou intrigada em relação a Liesel, acompanhando isso que aconteceu com a própria morte, é muito difícil, entendeu? Não acontecer isso, você não ficar intrigada com a menina. Porque a menina, ela desperta muito interesse. Mesmo sendo muito singela, uma personagem muito singela dentre os personagens que são singelos. E muita gente fala que a morte dá muito spoiler, e é verdade. Mas se você for parar pra ver, os spoilers da morte são muito entre linhas e muito, assim, mal contados. Então você fica curioso pra saber, você tem uma pista do que vai acontecer, mas você não tem assim, certeza e não sabe como vai acontecer. É o que eu digo sobre spoilers. Na maioria dos spoilers eu gosto porque fala o que vai acontecer, mas não tanto, e eu quero descobrir como que vai acontecer. Então eu quero pôr a minha imaginação ali pra trabalhar. E é o que a morte faz com a gente. Ela põe a sua imaginação pra trabalhar, ficar se pensando o que vai acontecer e ficar curioso pra saber o que vai acontecer pro que ela vai contar. E isso pega muito o leitor, sabe? E é por isso que eu digo que muitas pessoas que abandonaram esse livro, abandonaram antes da página 100 ou da página 150. Porque é a partir da página 150 que o leitor fica fisgado pela história e, sobretudo, pela narrativa da morte. Então, se você que abandonou esse livro, que não gostou desse livro, eu tenho certeza que se você chegar na página 150 e for uma pessoa muito emotiva, que gosta desse tema, né, Segunda Guerra Mundial, sob o ponto de vista de uma criança, você vai gostar muito desse livro e você não vai se arrepender de ter, sei lá, passado 150 páginas ali um pouco meio que, será que eu mais lento? Então, eu faço um apelo, se você abandonou esse livro, volte a lê-lo, né, volte a dar uma outra chance pra ele, porque é sensacional o final. O que eu ia falar também, que eu tava esquecendo, é que apesar do livro, da história, de todo ele ser singelo, o que deixa ele bonito, apesar disso, é que isso se contrapõe às mazelas impostas por esse período, né, pela guerra. Então você percebe que a singeleza desse núcleo de personagens, nesse cantinho ali da história, se contrapõe muito à guerra como um todo, né, porque ela é muito cruel, e você acha mais cruel ainda na perspectiva dessa história, que é muito simples e que é muito cotidiana. Então você fica, meu Deus, como pode ter acontecido isso com pessoas assim? Porque você sabe que a maioria das pessoas envolvidas na guerra eram assim, e talvez seja um dos pontos que o Suzak queria passar para os seus leitores. E aqui eu entro no ponto de vista, né? Além da morte narrar, na verdade, a maioria do livro ela narra sob o ponto de vista da Liesel, que escreve sobre esses períodos depois num livro e que ela pega para ler depois. E aí que ela conta a história pro leitor. Então, tudo que tá acontecendo aqui na verdade, o ponto de vista da Liesel, né? E a gente percebe que esse livro é diferente dos livros que narram uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial por vários motivos. Entre eles, né, que é sob o ponto de vista de uma garotinha de 9 a 14 anos e também sob o ponto de vista de uma garotinha alemã de 9 a 14 anos. Porque na maioria das vezes a gente vê relatos de judeus, ou enfim, da parte inimiga dos alemães, e não sobre, né, necessariamente dos alemães, e de uma parte civil dos alemães, entendeu? Você está ali do ponto de vista de fora daqueles nazistas, e de um ponto de vista de uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, e você vai ter que descobrir com a personagem mesmo, já sabendo. Uma das coisas legais do livro é que a escrita do Suzak é muito delicada e, sobretudo, poética, porque ele trabalha muito bem com a escrita dele, com as palavras. O que ele faz? Ele usa um pouquinho do concretismo durante a escrita, e eu acho que é isso, né, eu tô me arriscando a falar isso porque eu não sou especialista, não sou nem nada, mas ele usa algumas partes da história para serem destacadas no livro. Então ele pega, por exemplo, não sei se vai dar pra ver, mas aqui ele fala da situação do Hans e da Rosa, e ele pega e destaca, faz o destaque pra deixar aquilo, além de mais destacado, né, óbvio, mais
preso à história, assim, pra ele dizer que aquilo é importante. E o que vai acontecer com aquilo, né, você tem que prestar atenção. E é muito bonito isso, porque deixa a história muito mais poética, enfim. E, não sei, a experiência de ter lido algo do Zuzak dessa forma foi muito bonita pra mim, porque me tocou completamente e é uma coisa muito diferente do que eu estava acostumada a ler. Porque eu simplesmente fui fisgada por uma escrita, o que é difícil de acontecer comigo, eu vou dizer pra vocês, vou confessar. É difícil uma escrita por si só me fisgar bastante, e, enfim, eu adorei esse ponto do livro. Uma coisa que contribui também para essa poesia do livro é uma coisa muito legal que eu não vou deixar de contar pra vocês, é que a morte ela tem fixação por céus, então sempre que ela vai buscar alguém que morreu ou alguma coisa assim, ela conta como que é o céu pro leitor. E isso é bacana porque é uma perspectiva muito diferente do que a gente tá, né, acostumado a, sei lá, tá azul, sem nuvens, enfim. Ela dá descrições sobre o céu muito legais e isso me prendeu bastante. E até num dos pontos, a Lisa ela passa a fazer previsões do tempo pro judeu, que é o Max, né, que eu não falei o nome dele. Mas isso também é muito bacana porque além da perspectiva da morte, a gente também tem a perspectiva da Lisa, que é uma menina de, sei lá, 12, 13 anos, quando aparece o Max. E falando sobre o Max, eu tenho que falar sobre as relações que há nesse livro. Eu posso destacar três principais relações. A da Liesel com o Rudy, que é um dos melhores amigos dela e que é meio que romancezinho ali do livro. Bem pequeno, mas tem. E romancezinho entre crianças, né? E ele é daquela fidelidade muito digna, sabe? Eu adoro o Rudy, talvez seja um dos principais personagens do livro pra mim, se não o principal. Logo depois do Hans, que é lindo, é lindo. Nossa, é simplesmente muito bonito, até me emociona a relação que ele tem com a Liesel. E aqui eu abro um parênteses pra depois falar da outra relação, que é o parênteses que eu dou a relação do Hans com a Liesel, em que ele ensina, né, uma das coisas muito bonitas dessa relação é que ele ensina a Liesel a ler, porque quando ela chega com 9 anos, ela ainda não sabe ler, apesar dela ter roubado um livro. E essa relação que eles têm em relação a isso é muito bonito, porque é ele que ensina o maior prazer da vida dela, né, que é ler. E isso fica muito legal no livro, porque a gente acompanha esse aprendizado dela e, enfim, os furtos que ela faz. E a gente percebe depois que tudo isso que ele ensinou pra ela, na verdade, ele estava salvando a vida dela, salvando, enfim, a monotonia dessa menina ali naquele subúrbio, enfim. É muito bonito. A relação que o livro faz entre as palavras, entre os livros e a menina que roubava livros é simplesmente sensacional. É o ponto mais forte do livro pra mim. E isso já vale o livro inteiro, porque esse livro trabalha com os livros, com as palavras e com o amor que envolve tudo isso, e que pra mim é o maior amor do mundo. Brincadeira. Mas é um dos maiores amores do mundo pra mim, que são os livros e as palavras. E aqui, fechando parênteses, eu falo sobre a relação dela com o Max, com o judeu, que também é muito bacana. Eu tenho ele como o irmão que ela perdeu, e é por isso que a morte do irmão dela no começo do livro é muito importante. Porque ele chega pra tomar, mais ou menos, pra tomar o lugar que o irmão dela ele teria na vida da família, que ele perdeu, né? E isso é muito bacana, porque a gente percebe que ela forma uma relação com o judeu de irmandade, e que isso é muito frágil, porque ele é um judeu e tá escondido ali. É muito bonito isso pra vocês verem. E Agora Eu Amo é um dos livros preferidos de toda a minha vida. E eu também termino esse vídeo dizendo que o filme, apesar de ser muito bom como filme, não é tão bom assim como a adaptação, e eu fiquei esperando mais dele. E mesmo assim, né, eu confesso que eu dei uma chorada muito grande no final. Na verdade, no filme inteiro. Eu chorei no filme inteiro, eu vou confessar pra vocês. Eu saí assim, né, derretida com as minhas próprias lágrimas. Bom, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like pra mim, se inscrevam